ao Cristiano, que estará nos conduzindo na leitura e também na exposição da palavra. Que Deus abençoe, Cristiano. Boa tarde, graça e paz, Senhor Jesus. Eu gostaria de falar com os irmãos, se tiver algum barulho aqui que está intervindo, porque está tendo do lado aqui dos vizinhos uma festa. Eu procurei um lugar mais tranquilo, mas de vez em quando o barulho aqui incomoda. E também se a internet oscilar, né? Os irmãos fiquem à vontade aí. Mas, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos juntos meditarmos em dois textos bíblicos, dois textos conhecidos. O primeiro texto é no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 4 ao verso 13. Mateus, no capítulo 24, no verso 4 ao 13. Os irmãos estão ouvindo de forma nítida aí? Olha, irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida, nossa. E ela nos traz a um alerta, uma chamada de nossa atenção para a realidade. Eu gostaria de ler com vocês essa parte, e depois eu gostaria de ler só do 2 Timóteo, no capítulo 3, e no verso 1 e 2. Depois nós vamos ler Timóteo, capítulo 3, 1 e 2. Mas lá no livro de Mateus, se os irmãos acharam, está escrito assim, dessa forma. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Amém. Que Deus possa nos conduzir de maneira que possamos entender o que Ele tem para nós. Irmãos, o que poderíamos dar como um tema para essa que a gente leu seria tempos difíceis e trabalhosos. Aqui nós vemos no capítulo 24 de Mateus que Jesus faz no seu sermão uma afirmação para os discípulos que admiravam o templo, de que aquele templo seria destruído. Mas, se referindo como figura a ele próprio, que haveria de passar por aquelas questões, mas também ali há aquela estrutura que ali estava. Então, como nós vemos na história que teve a destruição do templo, depois
partida de Jesus na época dos discípulos. Mas aquilo chama a atenção dos discípulos, o sermão, aquilo que Jesus Cristo ia falando e ensinando, que nós vemos aqui que eles dizem assim, olha, quando essas coisas irão acontecer e que sinais haveria da sua vinda e da consumação do século? Essa pergunta que intriga a humanidade, que intriga principalmente os cristãos, e eu não vou me atrever aqui, como diz muitos aí, marcar a data, a hora, porque só ele sabe, mas ele nos dá uma resposta. Ele deu essa resposta ao discípulo, e essa resposta serve para nós nos dias de hoje. Nesses tempos, nesses dias que nós estamos vivendo, tempo de muita perplexidade, tempo de muita coisa acontecendo que nos remete a essa passagem e nos traz a resposta daquilo que muitas das vezes inquieta o coração. Jesus, ele fala de uma forma categórica no verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou um Cristo e enganarão a muitos. Essa é uma afirmação, é um alerta que ele dá para nós que somos cristãos. E nos dias de hoje nós temos visto pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, às vezes querendo se igualar ao próprio Cristo, tentando enganar. São aqueles que não vão entrar e não vão deixar outro entrar, como o próprio Cristo diz, são guias de cego. São pessoas que são falsos profetas porque não têm compromisso com a palavra de Deus. E é aí que nós nos remetemos àquilo que Paulo também fala, constata naquela época e fala para Timóteo, que naqueles dias seriam tempos difíceis e trabalhosos, porque veriam pessoas com aquelas características, arrogantes, presunçosos. E nós temos visto nos nossos dias pessoas dizendo que nós temos que adaptar as escrituras de acordo com a cultura, o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós passamos por um período de aprendizado muito grande na Semana da Reforma. Nós vemos no início do nosso culto hoje, quando o irmão Elias coloca que o justo viverá pela fé. Quando fala da palavra de Deus na sua forma real, mas o que nós temos observado nesses dias é que os sinais, é que aquilo que foi dito pelo Senhor, ele tem mostrado de forma nua e crua, de forma patente, latente para nós. E ele nos alerta e chama a atenção, porque muitos viriam no seu nome e enganariam muito. E ele fala que certamente vocês, que para os discípulos e para nós, ouviria falar de guerra, de rumores de guerra. E às vezes nós nos assustamos quando ouvimos no noticiário que há uma guerra fria, que a Coreia do Norte está produzindo um artefato, uma bomba atômica, um poderio nuclear muito grande, que o exército chinês é um exército poderoso, que o exército de países também, e que essa nação pode entrar em guerra. E isso muitas das vezes trago para algumas pessoas medo. Mas o Senhor,
já nos alertou e chama a atenção, não vos assustei. Por quê? Porque é necessário, no verso 6, que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E nós vemos esses sinais, nós vemos essas palavras do Senhor se cumprindo não no decorrer da história. E parece que a cada dia mais elas se firmam, elas se concretizam, elas acontecem de maneira mais metódica em menor tempo. Então nós não devemos ficar assustados. Não só com sinais, mas também com o comportamento da humanidade que se distancia cada vez mais de Deus. E nessa reflexão daquilo que o Senhor falou e do que nós passamos pela semana da reforma, nos chama a atenção de saber que uma nação como os Estados Unidos da América, colonizada por calvinistas, hoje está distante e cada vez mais distante da Escritura, da palavra de Deus, e mudando todo um contexto. Nós vemos que lá há como em outras nações, depravação muito grande. Como homens, pessoas em busca de poder, avarentos, orgulhosos, presunçosos. Mas isso não é para nos assustar, porque o Senhor já nos diz a esse respeito. Ele fala no verso 7 que as nações se levantarão contra nações e reino contra reino, terremotos. Vemos esses dias, né, na Turquia, Grécia, terremotos, tsunami. Mas não vos assusteis, ainda não é o fim. E o segredo está lá no verso 14, que depende de mim, de você, da igreja de Cristo, da igreja fiel e verdadeira, que é necessário que o evangelho seja pregado a todo o reino, a todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Essa é a recomendação do Senhor Jesus. Mas ainda no texto diz que haverá fome, que nós seríamos atribulados e matarão a muitos por causa do meu nome. Algumas nações, alguns países, nós temos visto, né, hoje está em moda, né, talvez porque o presidente falou lá na ONU da cristofobia, mas não é porque só ele falou. É porque, na realidade, à medida que o homem se afasta de Cristo e à medida que se aproxima o filho da iniquidade, o anticristo, nós vemos um mundo não sem controle, mas um mundo voltando as costas para a mensagem da cruz. E eu, às vezes, penso, irmão, será porque, conversando com alguém, eles falam assim, mas isso que você está falando aqui no capítulo 24, eu já ouvi isso, ó. Os irmãos que são mais antigos na fé, irmão Elias, pastor, se a gente entrar por esse caminho, a gente esfria na fé. Isso não acontece, isso já foi falado. Ele diz, né, que muitos, nesse tempo, vão de se escandalizar, de trair uns aos outros. Além de falsos profetas que irão se levantar e se levantarão. Outra característica, outra coisa que nos chama a atenção é o multiplicar do pecado, da iniquidade e o amor de muitos se esfriar, esquecendo da mensagem da cruz. Mas aqui no verso
13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas diante desse contexto, diante disso tudo, talvez nós podemos nos perguntar, mas há uma solução para isso tudo? Há um norte para isso tudo? Sim, há um norte para isso tudo. E isso está também lá em Timóteo 2, 3, 16 e 17, que diz assim, já chegando no final: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boas obras. Diante de uma desesperança, diante de um temor, diante de ficar assustado, diante de todos esses sinais, há um alicerce que é Jesus Cristo e a palavra dele, a Escritura inspirada por Deus, que é útil para nos ensinar, que é útil para nos repreender e corrigir e nos educar para a justiça. E nesse contexto que eu falo que nós precisamos e que o mundo precisa de realmente voltar para aquilo que está contido nas Escrituras e crer naquilo que o Senhor tem para nós, a fim de que nós possamos nos aperfeiçoar segundo a vontade de Deus. Então fica de lição para mim o alerta do Senhor, que nesse tempo há um perigo de engano, há um aumento de apostasia, há uma multiplicação de iniquidade e há um esfriamento do amor. Mas diante dessa constatação, eu posso entender que a palavra de Deus, as Escrituras, me dão norte, me dão uma direção, me dá ensinamento, me conduz segundo a vontade do Senhor Jesus. E que há um modelo para que eu possa imitar, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que diante disso tudo que vem acontecendo, nós possamos trazer todos os ensinamentos, todos os aprendizados que nós tivemos e temos para a nossa vida e ficar firme. Ficar firme, porque o Senhor disse que passarão céus e terra, mas a palavra dele não passa. Ainda que muitos tenham por tardia, mas ele cumpre, ele é fiel. Então, Paulo também diz, então nós temos que confortar um aos outros com essa palavra. E que nós não percamos o alvo, que nós não percamos a direção. Que ainda, já há 8 meses mais de pandemia, né? E volta de culto presencial, mais de notícias que tem de irmãos que vão se perdendo pelo caminho. Vamos orar por eles, orar por nós e continuarmos. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que tudo esteja, parece que de cabeça para baixo, mas o nosso Redentor vive. E é Ele que nos alerta, é Ele que nos chama a atenção para não ficar assustado. Ainda não é o fim. Que Deus abençoe, que os irmãos possam desfrutar do que tem na palavra de Deus. Amém? Eu vou passar a palavra ao pastor, que estará agora nos dirigindo a uma oração final e trazendo a bênção sobre nós. Nosso Pai, nós queremos agradecer e louvar o Senhor por essa tarde, quando nós juntos aqui podemos cultuar o Teu nome por meio de Jesus Cristo. Obrigado por todos que vieram, entraram para estar nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Te louvamos pela palavra bendita que o Senhor trouxe ao nosso coração, esses dias, ó Deus, tão difíceis, ó Deus, mas ao mesmo tempo ficamos pensando
se isso não é difícil em todas as épocas, e às vezes as pessoas desacreditam da tua palavra e pensam que a palavra do Senhor não é verdade e que nunca ela vai se cumprir. Mas ela é verdade porque pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Elas hão de cumprir item por item naquilo que o Senhor proferiu, naquilo que o Senhor profetizou. Mesmo que os dias são tão maus, e às vezes esses dias maus nos fazem ficarmos descrentes, mas Deus, não é esse o caminho. É um caminho que nós temos que perseverar, mesmo que às vezes nós não vemos tantas coisas acontecerem. Abençoa, Senhor, cada um de nós com a tua palavra bendita. Obrigado por ter nos alimentado nessa tarde. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Abençoa ainda esse restante de domingo. Aqueles que vão participar ainda do culto, talvez da IPV ou outro culto, que o Senhor abençoe. E abençoa a nossa semana, que o Senhor nos acompanhe em cada dia dela, nos cultos de orações, nas nossas atividades, nos nossos momentos em família, que o Senhor esteja presente, nos guiando em toda e qualquer circunstância dessa semana. Nós oramos com gratidão porque as nossas vidas, ela não depende da semana, ela não depende das coisas serem conforme nós queremos. Depende da soberania do Senhor, e é o Senhor que há de guiar-nos. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o direcionamento do Espírito Santo seja conosco. Igreja do Senhor reunida aqui, e reunida em vários lugares, hoje e para todos sempre. Amém.